valer, mas eu queria dar um abraço aí para o Jorge Madaleno, que é especialista em previdência, faz inclusive participações na Rádio Tupi. Um dia esteve aqui em casa, inclusive com o nosso querido e saudoso amigo, né? Moleque, vocês se lembram dele, o Jorge Nunes? Pois é, mas eu queria mostrar logo aqui na abertura, abraço também para os Cardelos, para o Walter Silveira. É realmente um trabalho que foi muito bem feito pela Antenado News, não é? Vamos aproveitar essas imagens e recomendar esse site, Antenado News, a sua fonte de informação. Prestem atenção no que eu vou mostrar. Vamos lá. Olá, seja bem-vindo ao Antenado News. Hoje aconteceu na final entre Vasco e Fluminense, pela Taça Guanabara, no estádio do Maracanã. Uma decisão judicial proibiu a presença de torcedores dentro do estádio. Houve uma disputa entre Vasco e Fluminense pelos lugares que a torcida iria ocupar. A disputa foi parar na justiça e acabou que o jogo que seria aberto acabou tendo os portões fechados. Cerca de 30 mil ingressos já tinham sido vendidos. Porém, um anúncio que o Vasco permitiria a entrada levou toda a torcida para a porta do estádio. Mas todos os torcedores acabaram sendo barrados. Assim começou uma confusão com a polícia. Diversos torcedores ficaram feridos. A polícia utilizou balas de borracha, spray de pimenta para dispersar a torcida, que estava inconformada por não poder assistir à final da Taça Guanabara. A final foi iniciada por volta das 17 horas e meia hora após a grande confusão, a justiça acabou liberando a entrada dos torcedores. Essa é a imagem dos primeiros torcedores do Vasco entrando no Maracanã. Qual a sua opinião sobre o caso? Realmente faltou organização? Deixe nos comentários. Obrigado e até a próxima. Parabéns. Olha, depois que a quantidade de torcedores do Vasco que conseguiu entrar no Maracanã, depois de toda essa confusão. E um bom dia lá para Miami, para a Tônia Elizabeth, querida amiga, me mandou uma entrevista que ela fez há uns 5 anos atrás com a Bibi Ferreira, né? E brevemente a gente vai estar aqui mostrando para vocês, viu? Então, um abraço, Tônia, muito obrigado pelo carinho. A Margarida Siqueira Oliveira, a Denise Guzmán, todas vendo a gente. E nós estamos aqui lamentando essas cenas, apesar de, obviamente, cumprimentar o nosso time do coração, eu sou vascaíno, todos sabem, pela conquista de ontem. Mas, de qualquer maneira, gente, isso era para ter o Maracanã lotado, era para ter as duas torcidas, era a festa final de um turno do Campeonato Carioca por duas torcidas que chegaram bem e que mostraram que poderiam levantar a taça, deu-se que o Vasco teve o privilégio de fazer isso. E a gente fica se perguntando exatamente o que ocorreu ontem é fruto da desorganização do nosso futebol, infelizmente. Desorganização esta que se viu, inclusive, lamentavelmente, com a morte daqueles 10 meninos do Flamengo, e depois, então, a própria fiscalização pública, que deveria já atuar antes do ocorrido, antes da tragédia, passou a fiscalizar os outros CTs e a fechar os outros centros de treinamento dos outros clubes, porque nenhum deles tinha autorização do Corpo de Bombeiros. E ora, meu Deus, aí vem a prefeitura dizer, não, eu multei 30 vezes o Flamengo, agora já são 32, mas em contrapartida não fechou aquele CT antes que acontecesse uma tragédia. Isso poderia acontecer também nos outros CTs. Então, tudo isso mostra a bagunça generalizada que aconteceu no dia de ontem, aqui perto. Eu moro a 700 metros do Maracanã. A gente ouvia as bombas no início, a gente pensava até que seria de rojão, né, das torcidas, mas não, era bomba de gás lacrimogêneo em cima de senhoras, em cima de crianças, em cima de velhos
e de jovens que lá estavam só para ver o seu time jogar. Agora, lamentável a postura até dos dirigentes, porque, gente, não é possível, todo mundo queria ir para o setor sul. Tradicionalmente, desde 1950, desde a inauguração do estádio, a torcida do Vasco ocupa o setor sul. Aí, posteriormente à reforma, criou-se um item em que o Fluminense cabia esse setor sul, mas desde que, pelo menos é o que se diz, quando o mando de campo fosse de outro time, teria que ser negociado, e não teve negociação por uma coisa absurda, idiota, inclusive que leva o prejuízo aos clubes. Porque, por exemplo, o Vasco vendeu, parece que 30 mil ingressos. No final, já tinham quase 20 mil pessoas a julgar pela avaliação visual, uma coisa mais ou menos, que aí começou a entrar todo mundo. E depois de toda a bagunça que foi criada, agora, responsável também pela bagunça, me perdoe, do meu entendimento, alguém falou, é a federação. Também, a federação se omitiu, deveria ter resolvido isso muito antes, já que o mando do campo era do Vasco. Mas também responsável por tudo isso foi a justiça. Meu Deus do céu, como é que pode alguém proibir, quase que na hora do jogo, a entrada do público? E como é que fica quem pagou os 20 mil, os 30 mil que pagaram? Isso sem levar em consideração também a torcida do Fluminense que pretendia estar lá. Quem é que todos nós ficamos apreensivos e todos nós falamos, vai dar confusão. Ainda bem que a torcida do Fluminense não compareceu em peso e, obviamente, por ali não estavam os mais radicais, porque radical existe dos dois lados. Né? São minoria, mas é uma minoria que às vezes até marca briga. Isso é um absurdo, tem que acabar com isso. Vejam o que aconteceu na Inglaterra, os hooligans não entram mais em estádio. Alô, Neide Beatriz de Castro, Dornelles está assistindo, Pereira de Faixas, um abraço. Então é aquela história, quer dizer, como é que pode uma festa dessa, com esse vexame? A polícia, coitada, ficou perdida lá, e coitada do público, quer dizer, coitada pela perdição da polícia, mas coitada também pela ação atabalhoada. Atabalhoada, essa é que é a verdade, saiu para cima do povo. A gente sabe que PM cumpre aquilo que mandam fazer. E a gente sabe que, de um modo geral, quando a coisa é organizada, eles são preparados. Mas é aquela história, havia necessidade de jogar bomba de gás lacrimogêneo em cima de pessoas idosas, em cima de pessoas jovens. Havia necessidade de bala de borracha, como nós vimos há pouco na televisão, que atingiu uma menina no tornozelo e a menina estava sangrando, atingiu até um cavalo da PM. Gente, aí é fogo amigo. O que é isso? O cara atira para um lado e atinge o cavalo. E o cavalo, coitado, ficou com um buraquinho aqui na testa. Ainda bem que só foi isso, mas de qualquer maneira é sofrimento. Nós vimos as imagens da televisão, um senhor saindo meio que carregado, provavelmente por 2 filhos ou por 2 jovens, que de repente viram que a situação estava ficando cada vez mais difícil. E depois de toda essa palhaçada, vimos detalhes que não havia necessidade. Vimos um PM, talvez pela intranquilidade e pelo medo dele próprio ser engolido pela torcida, porque por mais efetivo que ali estivesse, esse efetivo devia ser o quê? 4 ou 5% do total dos torcedores que lá estavam. Nós vimos um PM pegar um cacetete e dar na perna do moço que estava correndo. Ora, meu Deus, onde é que nós vamos parar? Que cabeça tem esse juiz que mandou, de repente, fechar os portões? E que cabeça tem o Ministério Público para fazer uma bobagem dessa? A gente tem que parar também de achar que a justiça é inatingível. Não é não, não é não. Nós vemos exemplos os mais degradantes e quem denunciava isso com muita propriedade, lamentavelmente se foi, que era o Ricardo Boechat. Quer dizer, nós vemos essas bobagens no prende, solta, prende, de pessoas irresponsáveis que roubaram o erário, que são soltas pela determinação de um juiz de toga que, de repente, só por ser togado, faz isso e dane-se, todo mundo diz muito obrigado. O de ontem foi de uma incapacidade geral, até do judiciário. Porque, meu Deus do céu, se você anula uma partida, se você bota em discussão, falhou a federação, que é a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, que devia chamar as falas, os 2 presidentes, 4, 5 dias antes, vamos chegar a uma solução. Não vai ser possível então no Maracanã, vai ser em São Januário. Não vai ser em São Januário, vai ser aonde for, mas desde que não dê confusão. Faltou isso, faltou
da capacidade de cada um dos presidentes ceder, se fosse o caso. É aquela história, não entenderam a beleza de um jogo desses, que por mais que tenha tido problemas, merecia o público. Faltou juízo na cabeça do presidente do Fluminense, que pediu naturalmente que não houvesse, naturalmente a cabeça dele, para mim não foi natural, né, que a torcida não fosse, até nisso, quer dizer, a torcida não foi, a torcida do Fluminense, foram meia dúzia de gatos pingados. E no final se via que não havia rivalidade. Você viu imagens em que tinham os torcedores do Fluminense, alguns poucos, misturados na torcida do Vasco da Gama. O jogo nem foi lá essas coisas. Eu imagino o próprio Danilo, que fez o gol do Vasco da Gama, confessou: eu não sabia, como Danilo Barcelos, eu não sabia como estava a minha mulher e meu filho, que estava lá fora. E eu estava jogando e eu via bombas. Gente, que vexame. Depois daquele vexame lá na Argentina, da época do Boca com o Racing, se não me falha a memória, né? Que parou tudo, que as pessoas saíram, aí a gente pensou assim: pô, isso acontece na Argentina. E agora aconteceu ontem. Não é porque o Vasco ganhou que merece todos os parabéns, é uma campanha fantástica, porque afinal de contas foram vitórias de um modo geral, ganhou invicto a Taça Guanabara, mas parabéns ao Vasco. Mas até os jogadores, no final, dando entrevista aos repórteres, disseram: meu Deus do céu, isso não pode acontecer. É um absurdo o que aconteceu ontem. E é um absurdo ainda o judiciário atender a essa estupidez, porque foi um ato de estupidez. Não sei o nome do senhor juiz, mas eu estou numa democracia, eu espero estar numa democracia. Então foi uma decisão estúpida, porque a questão de poucas horas antes do jogo, não pode ter torcida. 2 horas antes do jogo entra o Ministério Público dizendo a mesma coisa, que é outra estupidez. E depois, de repente, volta atrás. Depois de ver tudo que todo mundo previu, todos na imprensa, ou quase todos previram, vai ter confusão. Eles ainda tiveram muita sorte, porque não teve a torcida organizada lá do Vasco da Gama, dentre a torcida organizada teve sim, mas não teve os mais radicais. E idem com relação ao Fluminense, porque poderia dar, e foi alertado isso, poderia dar ferimentos sérios e até morte. Por uma bobagem dessa, porque quem é que ia ganhar porque ocupou o setor sul do Maracanã? Ora, pelo amor de Deus, o Maracanã é enorme, cabem 68 mil pessoas lá dentro. Que vexame, senhor presidente do Fluminense. Que vexame, senhor presidente do Vasco da Gama. Que vexame, senhor presidente da Federação Esportiva do Rio de Janeiro. Uma estupidez imperdoável. Imperdoável. Eu estava vendo aí o glamour de uma televisão que não fala, não tem essa coragem de falar, não é? E que por isso está perdendo audiência cada vez mais, porque aí é brando, não deve e tal, mas não é assim que se faz jornalismo. A gente tem que apontar a ferida e dizer dos problemas que ocorreram. Essas imagens que vocês viram aí, eu quero agradecer ao Antenado News, que é um site que você pode ver a qualquer hora, né? Onde você vê a bobagem que foi. Você vê crianças no colo de pessoas correndo de soldados armados, no melhor estilo da época da ditadura militar, com um cacetete, cavalo. Quem é que vai enfrentar um cavalo com um guarda em cima? É uma pena. O jogo se deu, a posse de bola maior foi do Fluminense, que o Vasco preferiu uma tática de ficar mais na defensiva, jogar nos contra-ataques, a mesma tática que o Flamengo tentou fazer com o Fluminense. No caso do Flamengo não deu certo, e no caso do Vasco deu certo, né? Então aconteceu o seguinte: a maior posse de bola foi do Fluminense, mas quem jogou mais objetivamente foi, sem dúvida, o Vasco da Gama. Por que eu digo isso? Porque futebol é bola na rede, não é posse de bola.
Quantas vezes você vê aí, isso foi criado para fantasiar um pouquinho, entendeu? Quantas vezes você vê aí, a posse de bola do adversário foi de 63%, no caso de ontem parece que no primeiro tempo foi 68%. Mas não adianta você ficar com a posse da bola se você não sabe o que fazer com ela. Você joga para lá, joga para cá, joga para lá, fica com a posse de bola. Agora, o que resolve é bola na rede. Até hoje, a única coisa que resolve no futebol é bola na rede. Se a bola não entrar, não adianta a posse de bola. Foi o que aconteceu ontem. Inclusive um jogo que não foi de entusiasmar, um jogo em que deu para transparecer o nervosismo das pessoas, alguns jogadores empurrando os outros, ainda bem que não deu solto, teve até uma expulsão de um jogador do Fluminense, mas o que demonstra, quando os dirigentes fazem essa M que vocês viram, né? Agora está liberado essa merda que vocês viram, desculpa a expressão. Quando fazem esse tipo de coisa, os jogadores ficam intranquilos em campo. E ao ficar intranquilos em campo, pode haver faltas mais feias, pode haver tentativa de agressão, que houve ontem, pelo menos de empurrão, que não era para ser. Agora imaginem vocês a intranquilidade dos jogadores do Vasco da Gama e do Fluminense, que ali estavam jogando com os seus familiares, que sempre vão ao campo, fora do gramado, fora da arquibancada, e não podendo entrar, e ouvindo lá de dentro, se ouvia, daqui de casa, a 700 metros do Maracanã, se ouvia o espolcar, o que a gente pensou de início que fosse rojão, e não era, era bomba de gás lacrimogênio. Pelo amor de Deus, quem é que mandou fazer isso? Hein? Ah, não, mas é ação para dispersar, mas não tinha nem marginais. Tinha torcedores do Clube de Regatas Vasco da Gama, como também alguns do Fluminense Futebol Clube. O que é isso? O que é isso? Senhores, senhoras, crianças, eu estou indignado. Onde é que se viu uma coisa dessa? Meu amigo Lorimar Ferreira, que mora ali pertinho, me telefonou antes, preocupadíssimo. Falei, Lorimar, não sai de casa, não sai de casa. Onde é que nós estamos? Eu acho que o nervosismo tomou conta até dos soldados, porque é natural quando você vê aquela multidão. Você viu, parece que tinha cerca de 30 mil torcedores, dos quais provavelmente uns 27 mil eram do Vasco da Gama, eu não sei nem se tinha 2 mil do Fluminense. Mas é aquela história, de repente você tem uma tropa, quantos soldados estavam lá? 800? 800 contra 27 mil dá o quê? Aí o cara se apavora, aí o cara sai jogando cacetete em todo mundo, jogando bomba, jogando bala de borracha, que abre bombo na perna, como abriu no caso da menina. Gente, pelo amor de Deus, aí o juizinho de plantão resolve abrir os portões após 28 minutos de jogo. Que palhaçada, que irresponsabilidade, que incompetência atingiram todos esses setores, Parabéns à torcida que lá compareceu, teve gente voltando de Caxias para entrar no campo, no gramado, entrar no campo, ver o que restou. Não sei como é que vai ficar, algumas pessoas provavelmente vão entrar na justiça querendo ressarcimento. Porque quando você pagou o preço, você pagou querendo ver 2 tempos. Não vendo 1 tempo e meio, aliás, não foi nem 1 tempo e meio. Foi 1 tempo e 1/4 ou 1 tempo e 1/5. De parabéns, portanto, ao Clube de Regatas Vasco da Gama pela conquista da Taça Guanabara. O choro é livre, né? Eu tenho um amigo querido que diz assim, não, isso não é campeonato, isso foi apenas o vencedor. Mas se fosse o time dele, ele ia chamar de campeão. Né? Então o choro é livre, a inveja é aquilo mesmo que você sabe, que eu falei agora há pouco, não quero falar outra vez, né? Mas na verdade é campeão do primeiro turno, é campeão da Taça Guanabara e vencedor do primeiro turno, é as duas coisas. E qualquer dos times cariocas gostariam de ser o que o Vasco acabou sendo. O que não quer dizer muita coisa, tem que abrir o olho, tem que ter pé no chão, porque esse campeonato é que ele conseguiu participar, digamos assim, do quadrangular final da chamada semifinal. Ele está na semifinal, independentemente do que acontecer na Taça Rio. Esse campeonato é muito curioso no Rio de Janeiro. Comemora-se a Taça Guanabara, como não se comemora a Taça Rio, não tem a mesma importância, sei lá por quê. E
O campeonato agora, o que acontece? A semifinal já está o Vasco, vai disputar com outros 3, né, que são o vencedor da Taça Rio. Mesmo se ele vencer a Taça Rio, ele ainda assim ele vai disputar com os 2 melhores colocados. Quer dizer, é um negócio meio de imbróglio mesmo, mas de qualquer maneira é meio caminho andado. Agora, se vai repetir a atuação que teve, me parece que tem tudo para ter um bom resultado, porque é um time sério, é um time que não tem grandes craques, mas é um time que, de repente, ele está muito aplicado, e parabéns ao técnico, que afinal de contas mostrou a que veio. Vamos torcer por dias melhores, não só no caso do meu time, do Vasco da Gama, mas para todos os times do Rio de Janeiro, e que, de preferência, nunca mais ocorra isso que aconteceu e nós todos lamentamos. Bem, estamos no ar agora com o programa, como diz o Oscar, é uma palhaçada mesmo, é verdade, é um absurdo mesmo. É um absurdo. Fábio Aguiar, a gente não pode, quem ganha alguma coisa com essa bagunça, me perguntou o Oscar Guerra. Ninguém. Os coitados, todos são coitados, né? Quem foi dar apavorado, provavelmente falam tanto para as famílias e para os estádios e fazem essa lambança. Se eu tenho criança pequena, você acha que meu neto eu vou levar meu neto ao Maracanã? E outra coisa, as torcidas entraram e quando saíram, o bar estava fechado. Não tinha bar, porque não ia ter presença. É uma vergonha, é uma bagunça. Vamos ficar aqui com essa cena do Vasco da Gama, o pessoal comemorando, depois de toda essa história, está aí o pessoal comemorando realmente a vitória, né? Aquela hora que o pessoal viu a taça, coisas desse nível. E para pedir um pouco mais calma, um pouco mais de inteligência para os dirigentes de futebol do Rio de Janeiro e, sobretudo, para a população de modo geral e também para os nossos juízes, nós vamos agora para a prece de Cáritas. Vamos lá. Você sabe como é o computador, às vezes demora um pouquinho, mas agora vai começar já. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Eu vou mostrar aqui para vocês o WW, que na verdade é um trabalho muito bonito, feito pelo nosso querido grande jornalista William Vac. William Vac é um dos grandes comentaristas, você sabe, durante muitos anos ele apresentou aí digamos assim, Você sabia que isso aqui, na verdade, é um anúncio apenas que eu vou tirar daqui, então logo aconteça, porque houve uma queda aqui com relação ao pode normalizar. Programa, mas já vamos resolver isso. Pessoal, tem algo sério, painel essa crise política conhecida como a fritura ou não fritura do ministro na Secretaria-Geral do Palácio do Planalto, Gustavo Bebiano. É um dos mais importantes, ou foi um dos mais importantes colaboradores do presidente Jair Bolsonaro durante toda a campanha eleitoral. A primeira pergunta é: esta é uma crise artificial, ou foi uma crise artificial, criada, digamos, por uma imprensa hostil ao novo governo? Não é uma crise artificial. Ela nasce de algumas acusações sérias de mau emprego de fundos partidários, em troca da nomeação de candidatos laranjas, mas o que torna a crise séria não são tanto os detalhes das acusações, mas principalmente como ela foi tratada. O ministro é fritado publicamente pelo presidente em dupla com um dos seus filhos, depois nada acontece, entra uma turma que não é só a turma do deixa disso, mas é uma turma essencialmente preocupada com o funcionamento dos núcleos de poder do governo, que são os militares. O que aconteceu do ponto de vista político, como a gente considera a fritura não fritura do ministro? Em política não é grande coisa, o dito fica pelo não dito, e isso não tem nada de mais em política. A impressão que acabou dando esse aspecto sério à crise é de falta de comando. Isso é grave do ponto de vista político, quando um governo como o de Jair Bolsonaro tem de enfrentar agora um ambiente hostil, interesses serão contrariados, no caso, por exemplo, da implementação de uma agenda liberal, mas não só, uma série de interesses solidamente representados no Legislativo serão contrariados também no caso da urgente reforma da Previdência e, da mesma maneira, um outro pacote importantíssimo para o governo, que é o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele depende muito mais daquilo que a gente chama percepção dos políticos que vão votar esses pacotes têm, da capacidade de liderança e comando do governo, do que propriamente da filiação, ou se eles estão ou não estão numa planilha de apoio ou de oposição ao governo. Em outras palavras, é um dispêndio de energia completamente inútil, esse tipo de confusão política criada dentro do próprio governo, diga-se de passagem, um governo que cria condições desse tipo para que o dito fica pelo não dito, a fritura fica pela não fritura. O ministro tem a confiança, mas não tem. É chamado de mentiroso. Nada acontece, ele continua. Esse tipo de situação cria um clima político, e é do clima político que dependem votações importantes, muito negativo e complicado. A sorte, até agora, de Jair Bolsonaro é que a oposição se encontra tão desagregada, tão sem liderança, quanto o que parece ser o principal problema nesse começo importante de articulação política. O principal problema do governo é ele lidar consigo mesmo. A natureza dessa crise também comporta uma outra afirmação. Palácio do governo é palácio do governo. Cozinha de casa é cozinha de casa. Não pode misturar as duas coisas. Concordo plenamente com o que disse o nosso querido jornalista William Vac, que na verdade é uma análise real do que está acontecendo. Ainda recentemente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que é natural que um governo, quando começa, bata muito a cabeça, mas ele está batendo cabeça demais. Vamos torcer por dias melhores e principalmente essa afirmação, que o Palácio do Planalto é uma coisa, a cozinha de casa é outra inteiramente, e não dá para misturar essas estações.
Eu vou trazer aqui uma grande artista, a nossa Marion Duarte. A Marion Duarte, que fez um show magnífico, tenho certeza absoluta disso, que fui informado, não pude estar, porque eu estava fazendo uma gravação importante durante o horário em que discorreu, que aconteceu o show do Blue Note, lá da Lagoa Rodrigo de Freitas. E eu vou trazer a Marion Duarte cantando Sou como as Estrelas, para rememorar essa grande cantora que brevemente estará aqui conosco. Eu sou como as estrelas, só volto pra casa quando o sol acordar. Antes que ele aqueça, uma saideira pra conta fechar. Eu sou como as estrelas, só volto pra casa quando o sol acordar. Antes que ele aqueça, uma saideira pra conta fechar. Não venha me dizer que eu não sou feliz. A noite sempre me deu o que eu quis. Deu a madrugada como companheira, ministrei a noite inteira, uma harmonia perfeita até o sol acordar. Um poeta com a derradeira, sempre alguém pra saideira, uma harmonia perfeita até o sol acordar. Olha aí o Jorge Luiz da Globo, hoje está em Macaé. Eu sou como as estrelas, só volto pra casa quando o sol acordar. E antes que ele aqueça, uma saideira pra conta fechar. Não venha me dizer que eu não sou feliz. A noite sempre me deu tudo o que eu quis. Deu a madrugada como companheira, ministrei a noite inteira, uma harmonia perfeita até o sol acordar. Um poeta com a derradeira, sempre alguém pra saideira, uma harmonia perfeita até o sol acordar. Marion Duarte maravilhosa, né? Com você. Olha aí o contato dela, o telefone 2122-3460-28. E agora, minha gente, olha, falando sério, hein, com a presença feminina aí no programa, a Rita Lobo, parabéns a Rita, faz um trabalho muito bonito também na TV a cabo, com uma receita toda especial, carne seca acebolada. Vamos lá, carne seca acebolada com a Rita Lobo, né? Atenção, vamos só esperar esses vídeos todos. Você pode achar, tem uma seleção de vídeos hoje, você pode achar esses vídeos hoje é dia de no cozinhar YouTube. com carne seca. E eu vou usar carne seca mesmo, porque muita gente acha que
charque, carne de sol, carne seca, é tudo a mesma coisa. Não é. Então vamos começar com a dessalga tradicional da carne seca. O primeiro passo é cortar a carne em cubos de mais ou menos 7 centímetros. Esse é o caminho. E hoje é dia de cozinhar com carne seca. E eu vou usar carne seca mesmo, porque muita gente acha que charque, carne de sol, carne seca, é tudo a mesma coisa. Não é. Então vamos começar com a dessalga tradicional da carne seca. O primeiro passo é cortar a carne em cubos de mais ou menos 7 centímetros. Perdemos a imagem, vou ficar devendo para vocês. Hoje o programa está um pouco diferenciado, eu não sei o que houve, de repente caiu a imagem e no outro dia a gente coloca, a gente estava em link, no outro dia a gente coloca. Sinal de que o programa é feito ao vivo, não é isso? Paulo Regufe, abraço grande para você também. E eu devo dizer para vocês o seguinte, olha, este programa é uma oferta das espadascatana.com.br, espadascatana.com.br, trazendo para você em qualquer parte do país, levando para você autênticas espadas samurai, né, onde você poderá colocar como decoração na sua casa. Só tomar muito cuidado, porque essas espadas são autênticas e por isso mesmo afiadas. Mas o objetivo disso não é você utilizar a espada, pelo contrário, é você colocar numa região de destaque, numa parede de destaque na sua casa. Não só é um ornamento muito bonito, como é uma peça, na verdade é uma joia da forja, né, forjado no Oriente. espadascatana.com.br, e lembrando também que pode ser feito, digamos assim, as espadas a seu gosto. Basta você entrar no site e você escolher. Você que é de fora, que nem a Tônia Elizabeth, minha amiga, jornalista, cantora, que mora em Miami, o Jorge Trigo, que mora em Lisboa, né? Você que mora em outro país, como a Aline Raibolt, que mora em Oslo, né, na Noruega, você pode acessar o site internacional, que é shotokan.com. Né? Quaisquer desses dois sites pertencem à mesma empresa, a Shotokan, que importa do Oriente a preços muito especiais as espadas katana. Um alô para Isabel Emílio, que está vendo a gente, com o Paulo Regufe. E lembrando também, eu queria lembrar a vocês do restaurante Caçador, onde tradicionalmente acontece a cada quinzena o almoço da Confraria dos Amigos do Rádio. Caçador é um dos melhores restaurantes do Rio de Janeiro. O Caçador é gerido pelo nosso amigo Maurício, pelo Ari, também pelo Joaquim, né, que são proprietários também das pizzarias Planalto, tanto do Flamengo quanto do Grajaú. Então, o Caçador que eu estou falando, tem dois caçadores na Tijuca, tem um muito bom na Afonso Pena, e este que eu estou falando é na rua Pareto 42, que fica atrás da UPA. Então, fica da UPA, que é a unidade de assistência, né, de saúde do Rio de Janeiro. Muito bem, isto colocado, isto posto, eu não vou arriscar, porque caiu o link na hora que eu anunciei aquela digamos assim, aquela receita, né? E aí não convém insistir, porque eu teria outras coisas para colocar aqui hoje, mas em contrapartida o problema do link sucedeu, eu não quero arriscar. Eu queria lembrar vocês, eu vou até mudar aqui para mostrar esse livro que é de minha autoria, que é, na verdade, Vida e Sucesso. Vida e Sucesso é um livro que eu tive a oportunidade de fazer há muito tempo, né? Aconteceu a Margarida, olhou lá. Mas, de qualquer maneira, vou fazer assim, vai ser ao contrário, vai fazer o quê? Porque hoje é dia, hoje as coisas estão acontecendo, se você botar no espelho, você vai ver o contrário aqui, o Vida e Sucesso, uma visão espiritualista e ecumênica do nosso tempo, não é? Então, esse livro está nas livrarias, assim como 50 anos de comunicação e outros livros que realmente são importantes. E eu vou agora, hoje nós não tivemos a nossa equipe da Zezé, porque ela sofreu um acidente, graças a Deus a Zezé Ferreira está bem. Na verdade ela pegou um táxi, parece que com uma outra pessoa, saindo de Madureira, saindo da Portela, e de repente o táxi bateu, foi um problema, teve algumas escoriações, mas não foi nada grave, graças a Deus. Obviamente tem que descansar, para numa outra oportunidade, ainda que recuperada, não teve nada, quem conhece pode ficar tranquilo, mas de qualquer maneira a gente entende perfeitamente.
e o nosso Olimar Ferreira, que viria hoje, é jornalista já há algum tempo que não vem, teve um problema dentário, né? E que a última hora teria que ser atendido hoje por volta de 7 horas da manhã. E hoje, então, a gente vai para a nossa sala de visitas com a participação da minha querida Samira Valente, jornalista da melhor qualidade, né? E que também participa do nosso programa da maneira que nós sempre fazemos aqui, trazendo para você, mais uma vez, essa presença. Alô para Catiana Pires Cavalcante, para Isabel Emílio. Sabe, você está de chapéu aqui. Eu não sei por que carga, sabe? Eu acho que é numa coisinha de festa que tem aí à esquerda. É verdade, é verdade. Mas deixa para lá, tá tudo bem. Você vai ficar sem chapéu agora. Pronto. Ficou sem chapéu e está colorido. Vai ficar tudo bonitinho, não tem problema. Tem dias que as coisas acontecem certinhos, como deve acontecer, e tem dias que não acontecem, né? Então a gente vai fazer o quê? Vou até abaixar isso aqui, está muito alto. Olha lá, você ficou simpática, tá vendo? Olha só, né? Ficou charmosa, não ficou? Por favor, opinem. Isabel Emílio, Catiana Pires Cavalcante, Henrique Valadão. Como é que você gosta da Samira? Mais de chapéu ou sem chapéu? Essa é a pergunta. Vamos ver se eu apareço aqui, porque aí a quase que no automático. Apareci, mas com uma cara desse tamanho, meu Deus do céu. Vem cá, deixa eu... A Samira é mais bonita que eu. Peraí. Atenção. Meu Deus. Vamos lá. Mexer nisso aqui para dar uma condição um pouquinho melhor. E aí, o que você achou do que aconteceu ontem, hein? Nossa, você está perguntando para os ouvintes se eu fico melhor com chapéu ou sem chapéu. O chapéu não importa, agora o que não pode acontecer é o que aconteceu ontem, né? E você vê no meio desse clima tenso, né, que estava ontem, ainda um dirigente do Fluminense, que eu não sei quem foi, confesso a vocês que eu não sei quem foi, e ele falou, é guerra? Nós vamos para a guerra. Que guerra, gente? Que guerra? No dia foi um presidente do Fluminense. Meu Deus, ele ia no dia final, mas foi muito infeliz. Mas foi tudo infeliz e a culpa não é só dele, eu acho que foi uma lambança, né? Uma lambança. Tem gente que fala, o Flamengo joga contra o Vasco, não é contra, ninguém joga contra, as pessoas jogam com. Então isso é para ser uma confraternização com uma natural rivalidade, digamos assim, de quem quer ser campeão, embora muita gente que não chegou à final, muito flamenguista, inclusive, eu como flamenguista, isso não vale nada, essa taça. Não, as pessoas querem ganhar, isso é natural. Eu não gostaria que o meu time ontem estivesse em campo, claro que gostaria. Então isso não era guerra, isso tinha que ser um final de tarde feliz, né? É verdade. Então é mais um péssimo exemplo do Brasil e do Rio de Janeiro. É verdade, é lamentável. Sabe quem está lambendo a ponta do meu dedo aqui? É o Todinho. Só que está hoje quietinho. É que ontem ele teve um neném aqui em casa, né? Nossa, que foi o Joaquim. Joaquim tem o quê? 2 aninhos? 3 aninhos. Que é, 2 aninhos. Que é sobrinho da... É primo da Bruna. Da Bruna, que é a namorada do meu filho. E às vezes ele fica aqui em casa. Ele fica aqui em casa. E onde então, o Joaquim vai, ele vai atrás. Porque o Todinho tem 1 aninho de idade só. Né? Então também é um garotinho. Ele não parou. Então quando o Joaquim foi embora... Eu estou com medo de... Chega para só você. Ele está quietinho, mas quero mostrar. Peraí, vou então mexer aqui para mostrar. Ele está hoje, ele está cansadinho. Olha só, gente, olha só. Olha o Todinho aí, ó. Tá vendo? Deu que gracinha? É que ele fica mais agitado quando vem gente aqui, né? Quando tem mais pessoas fora da casa. Mas tá vendo? Ele tá muito bonitinho. Tá muito bonitinho o Todinho, né? Então, ele brincou demais, né? Mas o Samira, e esse momento, né, que a gente está vivendo aí de turbulência no futebol do Rio de Janeiro, de uma certa forma, reflete a situação de penúria, né? De falta de dinheiro que o Rio está imerso, né? O Rio hoje tomara que o novo governador ele possa... Deixa eu mudar essa posição. Eu fiquei até feliz que o Bix apareceu no desfile do técnico, né? Sei. Da escola de samba. Isso é bom, né? Pois é verdade. Se abstraiu. Muito bem. Isso reflete um momento ruim, né? Um momento tenso, né? De um modo geral, né? É verdade. Muito bem. De um modo geral, como é que você vê o jornalismo no dia de hoje?
O jornalismo, ele está passando por um, digamos assim, um inferno zodiacal, né? Porque as pessoas criticam, esse meio de comunicação é a favor, esse meio de comunicação é contra, e o básico, eu acho que fica sendo deixado para o segundo plano, né? Que é a competência, né? Para se transmitir a notícia, a isenção. É aquela coisa, né, Fernando? Isenção, inteiramente, cada um de nós tem uma opinião formada. Agora, o que você não pode deixar é que a sua opinião particular prevaleça sobre a veracidade de uma notícia, ou a total isenção de uma notícia, né? Enfim, é um momento complicado, né? Mas eu acho que a gente sempre tem, e temos nesse momento também, expoentes da comunicação, né? E infelizmente um deles se foi, né? Que era uma grande voz em favor da população, dos mais desvalidos, digamos assim, que era o Alexandre. Mas tem outros grandes profissionais, e em toda a profissão, né, Fernando? Seja no jornalismo, seja qualquer profissão, tem os comprometidos com a competência, com a força, com a fé, com tudo, e os que deixam a desejar, né? Então, eu acho que o jornalismo passa, exemplo do futebol e do Brasil, de modo geral, por um momento tenso, né? Mas eu acho que as coisas vão melhorar. Sabe, eu acho que as coisas vão melhorar, as pessoas, eu acho que de modo geral estão mais conscientes de que devem agir em favor do povo, porque o povo hoje, se sabe, tem uma força que sempre teve, mas que hoje está mais presente, né? Então, eu acho que dias melhores virão, espero que para o futebol também, né? Pois é, o Oscar Berro dizendo sempre bem, Samira sempre bem, o Henrique Valadão, a Samira é sempre sucesso de qualquer maneira, o chapéu hoje tem. O Adelmir de Oliveira Salvioli, nos vendo lá em Cabo Frio. Adelmir, depois manda teu endereço, o dia que eu estiver em Cabo Frio aí, eu vou ter a oportunidade de visitar o teu restaurante, linda Cabo Frio, verdade. E o Iraque Vicente também, Isaac, perdão, não é Iraque, Iraque é o nome do país. Isaac Vicente vendo a gente. Ok, Samira, muito obrigado por sua participação. Né? Uma boa semana para todos, né? Então, eu queria informar vocês que hoje aconteceu de tudo nesse programa, né? Na verdade, é uma realidade quando o programa é ao vivo, eventualmente acontecem coisas que a gente não espera. Eu ia apresentar uma receita muito interessante, gravada por uma amiga nossa, mas que de repente caiu o link. Ao cair o link, não tem o que fazer mesmo. E, de qualquer maneira, o importante é que a gente conseguiu colocar o programa no ar, apesar de algumas dificuldades que aconteceram de origem técnica. E há muito tempo, olha, esse programa vai fazer, no dia 13 de maio, ele vai fazer 2 anos. E há muito tempo que a gente não tem esses probleminhas que tivemos aqui hoje. Mas são inerentes à realização do programa, não é? De qualquer maneira, nós queríamos dizer também para você que está vendo a gente aí, que o mais importante é você participar. Se você quiser, o nosso programa ele vai ao ar no Facebook, né, de segunda a sexta, de 8 às 9 da manhã, ao vivo. Às 11 horas ele vai no áudio, na Rede Mais Esportes, do meu amigo Michel Melan, que brevemente estará aqui conosco, né? Rede Mais Esporte. É muito fácil botar o aplicativo. Alô para o José Carlos, o que é mesmo ali, Samira? José Carlos Valdrigue, muito bem, muito bem. A Irani Rendano está vendo a gente também, um abraço para a Irani e para o nosso colega Silvio. Então, veja bem, esse programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, não é? Através do nosso Facebook, Fernando Sérgio Grandet Pinto, tem também o Fernando Sérgio Grandet Pinto 2 e tem também o Fernando Sérgio Radialista, que é a nossa fanpage. Vai ao ar também, como eu falava, na Rede Mais Esportes. Rede Mais Esportes é muito fácil, você entra na loja do Google e você baixa lá o aplicativo da Rede Mais Esportes, que ontem também transmitiu a final, maravilhosamente a final de futebol, até onde pôde ser maravilhosa, né? Não foi, mas pelo menos a transmissão deve ter sido, com certeza. Mas de qualquer maneira, queria lembrar que você também pode ver o nosso programa no YouTube, né? youtube.com/Fernando Sérgio, é o nosso canal.
Você acessando o canal, ele vai estar presente o programa daqui a 2 horas. Você acessando o canal, o que acontece? Você, por favor, se inscreva. É muito fácil, é de graça, não custa nada. Basta você clicar no inscreva-se. Clicou, você está inscrito e depois você aciona o sininho, porque o sininho, na verdade, ele, toda vez que tivermos um vídeo ao vivo, ele vai te apresentar esse vídeo também. Eu queria lembrar que, eventualmente, durante a semana, eu tenho feito aqui um curso básico, tenho apresentado um curso básico de inglês para aquelas pessoas que têm alguma dificuldade nesse idioma, que é tão importante, que afinal de contas é um idioma universal. Então é só você seguir, esse é apenas no Facebook, Muito obrigado a todos, foi um prazer realmente estar aqui iniciando esta semana, uma boa semana para todos, né? Esta é a apresentação do programa do dia de hoje, um pouco diferenciado, até onde deu a gente procurou fazer, né? E eu quero pedir desculpas, nós tínhamos no link aí algumas partes gravadas, que foram especialmente gravadas para o nosso programa, que nós não pudemos apresentar porque houve queda de link, mas de qualquer maneira, brevemente estaremos apresentando para vocês também, né? Minha gente querida, lembrando também, estava quase esquecendo de 2 amigos queridos, o Álvaro da Camélia Flores, que tem um trabalho muito bonito, flores lindas, magníficas, lá no Mercado das Flores. O Álvaro da Camélia atende até às 17 horas de hoje. Você, encomendando lá o seu buquê de flores, chega em qualquer parte do Grande Rio. E queria lembrar também do seguro. Quando você faz seguro, seguro é muito importante, né? A Tônia, que mora nos Estados Unidos, sabe que o seguro é uma coisa que é obrigatória lá. Se você tem carro, você tem que fazer o seguro. Aqui não é, mas é muito importante ter, porque afinal de contas, no caso de uma batida, no caso de um roubo, no caso de qualquer acidente, você tem aquele dinheiro que você deu de volta. Então, o seguro importante é o Bradesco. Bradesco Seguros fica com você a todo momento, e para você acessar, para você fazer aí uma estimativa de quanto é o prêmio, de quanto você vai pagar no seguro, é só você acessar Bradesco Online ou bradesco.com.br, ok? Muito bem, isso colocado. Quero mandar um grande abraço para amigos meus, para o Dr. Hernando Sampaio, para o Flávio de Oliveira Raposo, para o Dr. Oscar Guerra, uma figura fantástica, nosso amigo de longa data, para o Davi Teles e a Mariane Ramos, um abraço grande, né? Minhas condolências pelo passamento da mamãe, da Mariane, aconteceu, é sogra do Davi, ele eventualmente vai estar aqui conosco de quando em quando. Um abraço para o Maurício Berger, que está vendo a gente. E você, por favor, vá compartilhando aí o nosso programa, né? Porque afinal de contas, isso é que se faz importante, né? A sua participação é muito importante para todos nós. Minha gente querida, é chegado ao momento, né? O momento em que a gente está finalizando o programa do dia de hoje. Muito obrigado. Olha, namastê. Até errei o gesto aqui, porque minha gente querida, a presília do microfone, vocês devem estar imaginando o que houve aqui. A presília, a Samira está aqui com muito houve, a presília do microfone saiu. De qualquer maneira, vamos lá, chegando ao final do programa. Obrigado por terem acompanhado e até amanhã, se Deus quiser.